Olá, nós vamos apresentar agora um recurso muito útil no CSS, que é chamado de Flexbox. Um outro recurso muito interessante é o CSS Grid, que vamos ver mais para frente, mas o Flexbox já nos apresenta recursos muito agradáveis e muito úteis para dispor os elementos na página para serem apresentados ao usuário. Então, eu vou apresentar primeiramente um material com os conceitos do Flexbox e depois, então, fazemos alguns exemplos práticos. Aqui nessa página desse elemento CSS Tricks, que eu vou disponibilizar o link depois aqui na descrição, a gente pode encontrar uma explicação do funcionamento do Flexbox. Então, tem toda uma parte de background com a explicação do Flexbox e depois, então, uma questão de terminologia. E um item importante é que quando nós criamos um elemento, colocamos nele e definimos ele como um flexbox, nós chamamos ele então de um flex container. E cada outro elemento ali dentro é chamado de um flex item, né, de um item flex. E nós vamos ter então a direção desse elemento, que vai determinar qual é o eixo principal, que pode ser tanto na linha como na coluna, e o outro eixo então é chamado de eixo transversal. Né? E nós temos o tamanho do eixo principal e o tamanho do eixo transversal, o início do eixo principal e o fim do eixo principal, e também o início do eixo transversal e o fim do eixo transversal. Então, essas são algumas terminologias importantes para que a gente possa compreender o funcionamento geral do Flexbox. Mas nós vamos ver isso usando os exemplos, né? Então, isso pode parecer um pouco complexo agora, nós vamos ver os exemplos e então compreender como é que isso funciona na prática. Né? Então, veja, primeiro nós, numa visão geral, né, quando eu crio uma div, por exemplo, e falo que ela é do tipo displayFlex, essa div é chamada de um container flex. E cada elemento que é colocado ali dentro é chamado de flex items, cada um de outras divs ou um elemento P, qualquer elemento que é colocado dentro desse outro elemento que é um container flex é chamado de um flex item. Então eu posso ter a direção, que pode ser em linha ou em linha reversa, né, de trás para frente, e também posso dispor os elementos de forma de coluna ou em coluna reversa. Vamos ver cada um desses exemplos. E depois, conforme a direção destes elementos, né, se eles estão em linhas, então este aqui é meu eixo principal e os elementos que são colocados um abaixo do outro é o meu eixo transversal. No entanto, os elementos também podem estar dispostos em forma de coluna, então neste caso, na linha da flecha é o meu eixo principal e os elementos que estão colocados um ao lado do outro, neste caso, passa a ser o meu eixo transversal. Então, esses são alguns conceitos importantes que nós temos quando a gente trabalha com o display, a forma de display que a gente chama de flex. Nós vamos ver alguns exemplos agora, e esses exemplos estão baseados neste guia completo desse site, desse portal chamado Origamidi, né? Então, eu vou também disponibilizar o link. Nós vamos trabalhar baseado nesses exemplos do Origamidi, apresentar alguns desses exemplos para vocês, mas tem aqui também um outro conjunto de outros exemplos, de outras formas que são apresentadas neste portal. Então, aqui nós temos como que um laboratório, né? Que nós temos um bloco de HTML e de CSS e o resultado é visto aqui nessa tela lateral. Então, eu posso fazer qualquer alteração aqui e depois ver qual é o resultado. Nós vamos fazer os nossos exemplos sempre utilizando o VS Code e olhando os resultados no navegador. Nos próximos vídeos, então, a gente vai estudar os principais elementos, as principais tags de CSS, né, as principais chaves de CSS que nós podemos utilizar para configurar e para melhor dispor os elementos do tipo Flexbox.